Meu novo namorado, Jake, me chamou para o café da manhã e eu desci. Mas assim que entrei na cozinha, fiquei abismada. Um enorme cão pastor preto estava parado ao lado do Jake. Estava mostrando os dentes e rosnando. Eu me mudei só ontem, antes disso ele não disse que tinha um cachorro. Minha barriga apertou de medo. Quando criança fui mordida por um cachorro de rua e fui tratada por um mês inteiro. Desde aquele dia tenho pavor de cães. Mas o Jake sorriu e disse que era apenas Buddy, seu favorito. Eu apenas concordei com a cabeça, tentando não tremer. Afinal, se eu dissesse a verdade, Jake poderia pensar que eu era um problema e me expulsar. E voltar para os meus pais era fora de questão. Minha mãe e meu pai são alcoólatras violentos e, portanto, era simplesmente insuportável estar em casa. Há muito tempo eu queria mudar de casa, mas não tinha dinheiro para isso. Então, quando Jake apareceu no bar ontem e me pediu para ir morar com ele depois de 2 horas de conversa, eu imediatamente concordei. Era a minha chance de escapar dos meus pais, mas esse cachorro terrível. Como vou morar aqui? O cachorro parou de rosnar e se sentou ao lado do Jake. Durante todo o café da manhã, pensei que ele fosse me atacar. Não conseguia comer nada. Eu ainda estava com fome. Mas na hora do almoço, Jake trouxe uma bandeja de comida para o meu quarto. Como ele era atencioso. Ele disse que eu ia gostar, porque era um sanduíche especial, receita da mãe dele. Ele também acrescentou que ele havia soltado o cão pastor no quintal e agora era hora dele correr para o trabalho. O Buddy caminhou o dia todo e não voltou até o final da tarde. Eu estava feliz que poderia descansar sem aquele cachorro terrível. Quando o Jake saiu, decidi limpar a casa. E à noite, no guarda-roupa, encontrei uma caixa com a inscrição pessoal. Bem, isso é interessante. Não pude resistir em abrir isso para ver se tinham fotos do Jake quando criança. Mas dentro haviam roupas de mulheres velhas. Que tipo de bobagem? Por que ele guardou essas coisas aqui? De repente eu tremi, alguém estava arranhando a porta. Esse cachorro terrível queria ir para casa. Enfiei a caixa de volta, mas tive medo de deixar o cachorro entrar e se ele me mordesse. Felizmente os sons diminuíram, então cautelosamente fui até a janela para descobrir para onde o cachorro tinha ido. E de repente o cão pastor pulou bem em cima de mim, latindo. Oh céus, Jake não fechou a janela. Eu mal me esquivei e caí no chão. Meu Deus, ele ia me comer. Em pânico pulei e corri para a saída, mas a coisa louca não estava muito atrás. Seu pelo preto se arrepiou e seus olhos estavam vermelhos. Ele queria me fazer em pedaços. Então eu vi Jake parado na porta, graças a Deus. O cão pastor imediatamente se esticou obedientemente na frente do dono, como se ele não quisesse me tocar. Mas eu decidi que já havia tido o suficiente. Comecei a dizer que aquele cachorro selvagem me perseguiu por toda a casa e eu sobrevivi milagrosamente. O Jake me deu um abraço gentil e começou a me acalmar. Ele disse que definitivamente iria fazer algo para que eu não me preocupasse mais. No dia seguinte, Jake levou seu companheiro ao psicólogo de animais. Ele disse que corrigiria seu comportamento em alguns dias. Graças a Deus, finalmente podemos ficar sozinhos, sem aquele monstro. À noite, assistimos a um filme romântico, mas algo estava me incomodando. Isso mesmo, aquela caixa esquisita no armário. Eu perguntei por que o Jake precisava daquelas coisas de mulheres velhas. De repente, o Jake estava gritando para eu ficar fora disso. Fiquei pasma. Por que ele estava tão agitado? Então Jake pareceu voltar a si. Ele pegou minha mão e me disse com dor que essas eram as coisas de sua mãe que morreu. Ela faleceu recentemente, era difícil para ele falar sobre isso. Eu tentei confortar o Jake o melhor que pude, mas a noite foi arruinada. Jake disse que queria ficar sozinho e foi para o porão por algum motivo. Eu nunca soube o que ele estava fazendo lá, mas ele voltou tarde. E quando acordei, Jake tinha ido embora. Estranho, para onde ele foi no fim de semana? Jake não tinha aparecido o dia todo e eu estava realmente com medo. E se alguma coisa tivesse acontecido com ele? Eu estava prestes a chamar a polícia quando o telefone tocou na casa. Não ousei atender. Mas depois de alguns toques, a secretária eletrônica tocou. Jake, esta é sua mãe. Onde diabos você está? Senti um frio na barriga. O quê? Mãe? Mas o Jake disse que ela estava morta. Eu fiquei apavorada, mas rapidamente me recompus. Eu não acreditava em misticismo, então não acho que foi uma ligação do outro mundo. E então eu percebi que Jake não queria me dizer a verdade sobre aquelas coisas de mulheres. Ele estava escondendo alguma coisa. Eu decidi resolver o problema e fui para a sala. Abri o mesmo guarda-roupa, mas a caixa parecia ter desaparecido. Então, como se em um pesadelo, eu ouvi o pastor latir novamente. Meu Deus, ele fugiu do psicólogo de animais. Então houve um som estranho embaixo das janelas, como se alguém estivesse cavando o chão. Eu olhei pra fora e vi esse cachorro nojento tentando entrar no porão. Em pânico, eu desci as escadas correndo. Eu precisava fechar a janela do porão depressa para que o cachorro não entrasse. Mas o cachorro já estava lá. E ao me notar, ele lentamente se aproximou. O saliva escorria de suas presas. Ele estava prestes a me morder.
Mas de repente o cachorro me pegou pela manga da blusa e começou a me puxar para algum lugar. Eu não tive escolha a não ser seguir ele. Minhas pernas estavam tremendo de medo. O cachorro enfiou o focinho no armário empoeirado e ficou esperando. Eu cuidadosamente abri as portas e vi ali uma garota amarrada. Havia hematomas e escoriações em seu corpo. Deus, isso é terrível! Eu não pude acreditar nisso. Eu a desamarrei rapidamente e perguntei o que tinha acontecido. O nome da garota era Maggie. Depois de se recuperar do choque, ela contou que conheceu o Jake em um café uma semana atrás. Ele logo ofereceu para ela morar com ele e ela concordou, pois precisava de um apartamento. Eu tremi. Eu tive tudo exatamente igual. Mas um dia depois deles se mudarem, a Maggie percebeu que Jake não parecia o mesmo. Foi como se ele tivesse surtado. Ele repetia a frase: "Mamãe, não fui eu." A Maggie tentou fugir dele, mas o Jake a amarrou e a trancou no porão. A história da Maggie me atordoou. Então Jake era um psicopata. Como eu não tinha percebido isso? Eu vi o quão estranho ele reagiu àquela caixa. Eu rapidamente expliquei a Maggie que tínhamos que correr. Jake pode voltar a qualquer minuto. Corremos para a porta, mas de repente o caminho estava bloqueado. Era o Jake! Não tínhamos tempo! Ele olhou para Maggie e entendeu. Bem, você terá companhia agora. Ele sorriu para ela loucamente. Então Jake puxou uma corda de trás de suas costas e nos agarrou. Tentamos revidar, mas ele mesmo assim nos amarrou. Depois disso, Jake disse que logo voltaria e iria nos punir. Você é muito má. Minha mãe não aprovaria isso. Ele sussurrou ameaçadoramente. Eu estava tremendo de medo. E então eu ouvi um barulho no armário. Era o Buddy. Ele estava escondido debaixo do armário todo esse tempo. Ele rastejou para fora do seu esconderijo e tentou morder as cordas. Muito bem, Buddy. Eu disse, dando um tapinha atrás da orelha dele. Uau, isso não foi tão assustador quanto eu pensava. O Buddy não estava conseguindo, as cordas eram muito grossas. Mas depois de 10 minutos, ele finalmente nos libertou. E então nós ouvimos os passos do Jake. Em pânico, olhei em volta. A única maneira de escapar era pela janela, mas ela era tão alta. De algum jeito, eu levantei a Maggie. Ela tentou me puxar para cima, mas ela não tinha forças. O que fazer? Eu não conseguia pular alto o suficiente. Eu tentei achar uma cadeira ou uma caixa, mas não tinha nada. E então o Buddy correu até mim. Ele ofereceu suas costas e eu pude sair. Ao mesmo tempo, Jake invadiu o porão. Ele estava furioso. Nós fugimos da casa o mais rápido que a gente pôde. Eu esperava que saíssemos a tempo, mas então vi o Jake correr para fora pela entrada principal e correr atrás de nós. Droga! A delegacia era apenas um quarteirão de distância. A Maggie e eu corremos o mais rápido que a gente conseguiu, mas Jake estava correndo atrás de nós, gritando loucamente. Ele estava bem ao meu lado, agarrando meu braço, quando de repente o Buddy saltou em cima dele. Acontece que ele também estava correndo atrás de nós. O cachorro nos defendeu com valentia, mas o Jake o jogou para o lado. Ele bateu com força no chão e grunhiu. Mas o Buddy distraiu o Jake e eu consegui empurrar as latas de lixo nele. Enquanto o Jake se recuperava, a Maggie correu para a delegacia, mas eu não podia deixar o Buddy, ele salvou a minha vida. O cachorro quase não se mexia, então eu tive que carregar ele. Na delegacia, logo contamos tudo ao policial e Jake foi detido. Mais tarde descobrimos que sua mãe tinha problemas mentais e ficava dizendo para o Jake que ele era o responsável pela morte da sua irmã. Então Jake não aguentou e ficou maluco. O Buddy foi levado para o veterinário. Aquele Jake maluco quebrou algumas costelas dele. Eu estava maravilhada com a coragem do cachorro. Ele não teve medo de atacar o dono para nos salvar. Lágrimas encheram meus olhos. Maggie tentou me acalmar. Ela disse que ele logo estaria curado e instalado em um bom abrigo. Mas eu não conseguia nem pensar nisso. E se ele não ficar bem lá? Depois do depoimento, a Maggie ficou na delegacia para esperar seus parentes e eu fui imediatamente ver o Buddy no veterinário. Era difícil olhar para ele, ele mal conseguia respirar e em lágrimas implorei ao veterinário para curar o Buddy. O Dr. Steve prometeu fazer todo o possível, mas avisou que o dano era sério. Eu pensei que não tinha onde morar de novo, e ainda bem que a Maggie me deixou ficar com ela. Eu fui à clínica todos os dias para tentar cuidar do Buddy, mas ele ainda estava inconsciente. O Dr. Steve me apoiou muito e todos os dias me dizia que o Buddy iria melhorar. Mas um dia o Dr. Steve chegou com más notícias. Os outros médicos se reuniram em um conselho e decidiram que o Buddy estava muito doente e precisava ser sacrificado. O Dr. Steve não conseguiu convencer eles do contrário. Eu explodi em lágrimas. Eu fiquei terrivelmente apegada ao Buddy durante esse tempo. Em desespero, me afundei em seu pelo grosso. Por favor, Buddy, recupere os sentidos. Eu te amo muito. Eu sussurrei. E então eu senti algo me bater suavemente nas costas. Era o Buddy. Ele abriu os olhos e estava abanando o rabo.
Eu abracei ele, tão feliz. O poder do amor é capaz de muitas coisas. Ouvi a voz do Dr. Steve atrás de mim. Poucos dias depois, o Bud e eu chegamos na casa da Maggie. Ela não se importava que agora vivêssemos com o nosso salvador. O Dr. Steve ligava frequentemente perguntando sobre a condição do Bud. E um dia ele até me convidou para sair. Eu concordei, mas levei o Bud comigo, porque ele era um grande juiz de caráter. E ainda é uma boa ideia conhecer bem alguém antes de começar a namorar. Viviane está com você, a principal domadora de animais exóticos do YouTube. Da última vez eu te disse como ensinar um crocodilo a cantar e hoje vou te mostrar como ensinar sua cobra a dançar. Parei o show e mostrei o vídeo, Dança da Cobra com Flauta. Há um ano tenho dirigido um canal onde coloco vídeos de outras pessoas sobre domesticação de animais exóticos como se fossem meus. As pessoas gostam e acreditam em mim. Honestamente, eu detesto animais. Eu só queria ganhar algum dinheiro e finalmente mudar deste apartamento fedorento para uma mansão de luxo. Mas até agora as coisas não estão indo bem. Depois do show, recebi uma chamada no Zoom. Os patrocinadores finalmente notaram minha conta? Eu rapidamente penteei meu cabelo e atendi. A mulher na tela se apresentou como Milana e imediatamente pediu para domar um animal. Na verdade, sou uma estrela do YouTube, tenho meu próprio programa e não vou fazer isso. Mas então ela virou a câmera para a deslumbrante piscina. Eu estava olhando para a água e não entendi nada. E de repente um tubarão apareceu bem na frente da câmera. Suas mandíbulas gigantescas me incomodaram. A mulher disse que estava disposta a pagar $100.000 se eu domasse o tubarão. Com esse dinheiro, eu posso alugar uma mansão luxuosa. Passei toda a minha infância em um velho barraco com minhas 4 irmãs e sonhava com minha própria casa luxuosa. Eu imediatamente soltei que concordava e marcamos uma reunião. Eu logo me vesti, peguei um táxi e fui até ela. Eu prometi a mim mesma que iria sair dessa pobreza e arrecadar dinheiro para a casa mais legal de todas. Eu estava tão envolta nas memórias que nem notei nada quando dirigi até a luxuosa mansão. Milena estava esperando por mim na entrada da mansão. A casa parecia ainda mais luxuosa por dentro. Até o cômodo separado com a piscina era de mármore. Mas então eu vi um tubarão enorme que estava fazendo círculos lentamente sinuosos no fundo. Fiquei sem reação de terror. Ele poderia facilmente comer uma pessoa. A Milena disse que em um mês eles teriam convidados muito importantes. E até lá o tubarão já deverá estar domesticado. Droga! Não sabia o que fazer. Afinal, se eles revelassem que eu era uma domadora falsa, seria um fracasso. Mas de repente, essa Milana disse que ela e o marido iriam embora à noite. Eu poderia morar na casa deles por um mês trabalhando com o tubarão. Eles não estarão aqui. Eu pensei sobre isso. Para eles, essa quantia era uma bagatela e eu realmente precisava do dinheiro. Decidi que enviaria vídeos falsos para a Milana e no dia da chegada dela, diria a Milana que precisava de mais um mês. Eles certamente se recusariam e eu discretamente deixaria o assunto pra lá. Eu vivi como uma rainha a semana toda, deitada nas espreguiçadeiras sem fazer nada. E no fim de semana, baixei o vídeo de um tubarão de estimação e enviei para a Milana. Ela imediatamente transferiu um adiantamento para minha conta, $2.000. Quando o dinheiro caiu na conta, estava bebendo limonada na varanda. E de repente uma garota veio até mim. Ei, vou chamar a segurança! Mas essa criança apenas riu e disse que os guardas iriam preferir obedecer ela. Afinal, ela era a Erika, filha da Milana. Eu quase engasguei quando eu vi isso. Ela perguntou sarcasticamente como as coisas estavam indo com a domesticação e meu coração caiu. Isso é um teste. Fiquei nervosa e disse que os tubarões demoram para aprender truques. Mas a Erika de repente gritou que eu era tão incompetente quanto todos os domadores anteriores. Ela não permitiria que sua família pagasse para uma fraudadora. Menininha rica, arrogante, o que ela entende? E naquele momento ela foi para algum lugar batendo a porta da frente. Eu estava pensando loucamente no que fazer, mas então Milana me ligou. Deus, a Erika me entregou! Mas Milana de repente começou a me elogiar. Sua filha disse que eu já tinha domesticado o tubarão. Eu não entendi nada. Milana alegremente acrescentou que convidou todos os seus amigos para esse fim de semana verem o tubarão domesticado. Deus, isso era um fracasso total! Eu odiava essa Erika com todo o meu coração. Ela deliberadamente armou pra mim. Mas não vou deixar essa pirralha estragar meu plano. Tentei descobrir o que fazer e então tive uma ideia. Eu corri para a cozinha. Precisava achar carne e aprender pelo menos alguns comandos com o tubarão. Mas tinha só vegetais na geladeira. E de repente, na última prateleira, vi um pedaço de presunto. Que sorte! Olhando em volta, voltei para a piscina. Meus joelhos estavam frouxos de medo, mas não tinha escolha a não ser jogar os pedaços de presunto para o tubarão, gritando comandos. Mas ele os agarrou e nem olhou na minha direção.
De repente, do outro lado da piscina, eu notei a Erika. Ela estava me filmando no celular dela. O que você está fazendo? A Erika disse com uma risadinha que era a hora dos meus inscritos descobrirem quem realmente era a suposta melhor domadora do YouTube. De novo, não! Corri para ela e tentei pegar o celular. Ele já estava nas minhas mãos, mas escorregou e caiu na água, direto para a boca do tubarão. Nós duas ficamos surpresas. Você é a culpada, Erika! Com raiva, saí correndo do espaço. No dia seguinte, acordei cedo e desci para a piscina. Enquanto a Erika dorme, tentarei domesticar o tubarão com a ajuda de um bambolê. Mas o que é isso? O tubarão estava deitado de costas com os olhos fechados. O que está acontecendo? Eu rapidamente liguei para a clínica veterinária, mas nenhum deles tinha especialistas em tubarões. Inferno! Finalmente, um veterinário concordou em vir, mas por $1.000. Ah, porcaria! Eu não queria me desfazer do dinheiro, mas se algo acontecesse com o tubarão, acabou pra mim. Então, resmunguei que concordava. Assim que o veterinário chegou, ele imediatamente perguntou como eu estava alimentando o tubarão. Eu disse que era presunto, mas não era fresco. O médico balançou a cabeça e disse que o tubarão estava obviamente envenenado por alguma outra coisa. Eu fiquei pálida. É o telefone idiota da Erika. O veterinário deu algumas gotas para ele e, quando ele estava saindo, disse que os tubarões respondiam bem às ondas sonoras. E para melhorar mais rápido, eu poderia cantar para ele. Sem chance! Fechei a porta atrás dele e olhei para o tubarão. Ele mal estava respirando. De repente, senti tanta pena dele. Talvez eu devesse tentar. E comecei a cantar a única música que conhecia, uma canção de ninar da minha distante infância. A princípio, nada aconteceu, mas de repente o tubarão moveu ligeiramente suas nadadeiras. Eu estava fazendo isso. Enquanto continuei a cantar, ouvi alguém espirrar no canto. Erika, você estava bisbilhotando. Eu esperava mais ameaças, mas ao invés disso, de repente ela disse tristemente que tinha medo de que ele morresse. Sussurrou baixinho que tínhamos que salvar o tubarão. Percebi que havia lágrimas nos olhos da Erika. Na manhã seguinte, desci para a piscina para verificar o tubarão e parecia que ele estava melhorando. A canção funcionou? E então a Erika correu para a piscina. Ele estava tão feliz que até tinha lágrimas nos olhos dela. Um segundo depois, Erika caiu na água com um estrondo. Droga! Ela escorregou na beirada. Então eu vi o tubarão abrir a boca e ir direto para Erika. Eu tinha que fazer alguma coisa com urgência. Fechei os olhos e me joguei na água e nadei até a Erika e a bloqueei com meu corpo. De perto o tubarão era tão assustador. Eu vi 2 fileiras de dentes afiados. Deus, esse é o fim. Eu fechei meus olhos com força. Mas de repente o predador começou a esfregar suas nadadeiras nas minhas costas. O quê? Eu estou viva. Eu tô sonhando. Mas o tubarão parecia estar me empurrando e eu estava segurando a Erika aterrorizada em meus braços. Parecia que ele não iria nos comer. Ainda tremendo de medo, nadei pra frente e mergulhei. E o tubarão fez o mesmo. Isso foi um truque. Parece que eu realmente domei esse tubarão. Uau! Passamos a próxima hora brincando na água. Foi muito divertido. Claro, às vezes eu ficava com medo, mas o tubarão brincava conosco como se fosse uma criança. Erika estava tão feliz e cavalgava nas costas do tubarão como um golfinho. Estranhamente, a Erika nem parecia uma garota rica e boba pra mim. Agora ela estava apenas feliz. Os pais da Erika entraram de repente e começaram a nos apressar. Os convidados para quem queriam mostrar o tubarão iam chegar cedo. Saímos da piscina e Milana me entregou o dinheiro, dizendo que eu precisava ir. De repente, a Erika me abraçou. Ela disse que finalmente tinha amigos de verdade, eu e a Mu, como ela chamava o tubarão. A Erika acrescentou que ninguém era amigo dela na escola, todos zombavam dela por sua riqueza. Por um segundo, senti pena dela. Eu já tinha sido zombada antes também, mas por causa da minha pobreza. Eu ia pegar minhas coisas quando ouvi a Milana falando com alguém. Fechei a porta e escutei. E eu a ouvi dizer que o tubarão tinha sido domesticado afinal e que o circo de animais compraria o tubarão por $1 milhão. Fiquei espantada. Este era o circo mais violento do país. Animais estavam sendo maltratados lá. Em pânico, corri e gritei que isso era errado. Mas Milana respondeu friamente que não era da minha conta. Além disso, Milana olhou todas as imagens de vigilância. Então, se eu tentasse impedi-la, ela colocaria todos os meus vídeos no YouTube. E meus fãs entenderiam que eu era uma farsa e que fiz tudo sem querer. Confusa, eu vaguei até o quintal e de repente vi o Amu em um grande aquário na traseira de um caminhão. Eles estão levando ele embora. Erika estava parada ali, soluçando. Ela colocou a mão no vidro e o tubarão pressionou o focinho contra o outro lado.
Não, eu definitivamente tenho que consertar isso, mas como? Parecia que a única maneira de salvar o Amu era roubando uma caminhonete. Eu tentei abrir, mas Milana já estava saindo de casa com os convidados. Agora o Amu será levado para longe. Tentei a maçaneta do carro, mas sem sucesso. Então alguém me chamou, era a Erika. Ela me jogou a chave. Eu pulei no carro em 1 segundo e pisei no acelerador. Então meu celular começou a explodir com os comentários dos meus inscritos. Abusadora de animais, vigarista, você é uma fake, me desinscrevi. Fiquei chocada com os comentários raivosos. Milana já havia postado um vídeo em que o Amu estava deitado de costas no meio da piscina depois do que tínhamos dado para ele comer. Lágrimas encheram meus olhos. E quando pensei que não poderia ficar pior, uma patrulha me parou. A polícia disse já ter sido informada do furto e agora eu tinha que ir com eles para a delegacia. Mas na delegacia pensava apenas no Amu. Em breve ele será vendido para aquele maldito circo. A culpa foi minha, o milagre não aconteceria. Mas naquele momento, Erika correu para dentro da delegacia. Ela deixou escapar para os policiais que era a caminhonete de sua família e me deixou levar para dar uma volta. O quê? Erika, isso era perigoso. A polícia verificou seus documentos e com relutância me liberou. Saímos para a rua e Erika correu imediatamente para o Amu. Baixei os olhos e disse que o tubarão não deveria ir para o circo, mas aí teríamos que deixar ele ir para o mar, porque não tinha para onde levar ele. Erika parecia triste, mas assentiu rapidamente. Foi difícil para ela deixar o Amu ir embora, mas ela entendeu que era o melhor para todos nós. Nós dirigimos até o mar e eu não conseguia parar de chorar. Amu confiou em nós e agora tínhamos que nos despedir. Erika disse que precisávamos nos apressar, os pais dela podem nos encontrar a qualquer momento. Então abrimos a lateral e soltamos o tubarão. Amu nadou rapidamente para a frente e pareceu levar um pedaço da minha alma com ele. Senti um nó na garganta. Olhei para Erika, mas de repente ela me abraçou. Então pensei, mesmo que tivesse que voltar para o meu quarto miserável, hoje percebi que havia algo muito mais valioso na vida do que dinheiro. Esta era uma verdadeira amizade. Eu abracei a Erika de volta. Olhamos para o mar e vimos a barbatana do Amu. Ele circulou a costa por um longo tempo e então nadou para longe. Sentiremos sua falta também, Amu. Oi, meu nome é Diana, eu tenho 15 anos e eu amo corvos. Você já precisou da ajuda de um amigo para pegar dinheiro emprestado, ajuda com um teste ou para destruir seus inimigos? E se esse amigo fosse um corvo? Assista esse vídeo até o fim e descubra o que acontece quando você é gentil com um pássaro esperto. Eu sempre quis ter animais, mas eu sempre terminava no mesmo problema: meu pai. Meu pai era uma pessoa única que combina 50% raiva, 30% surto, 19% de teimosia e só 1% de sanidade. Esse é meu pai. Uma vez tivemos inverno muito severo na nossa cidade, que mesmo quem usava casaco de pele sentia frio, mas eu tive que ir lá fora porque lembrei que não parei minha bicicleta na garagem. E perto dela, eu vi um corvo. Estava machucado, como se tivesse algo errado com a asa e também mancava. Quando eu pensei que ele não iria sobreviver a este inverno, tremi. Podia me ferrar por isso. Eu peguei o corvo e, xingando entre as respirações, carreguei para dentro de casa. Meu pai ficou furioso a noite toda, mas pela primeira vez eu não o escutei. O corvo ia morrer se botássemos ele para fora. Eu não queria matar animais. Você já bateu de frente com alguém que poderia te quebrar no meio só para defender seu princípio? Que sensação. Eu sugeri ao meu pai que esperasse até a primavera, e em retorno eu não ia deixar como chamei meu corvo, sair do meu quarto. Meu pai não gostou da ideia. Ele disse que não ia lavar cocô de pássaro. Mas eu, apesar de tudo, também era muito brava e teimosa. Eu poderia insistir mais. Durante o inverno ficamos muito amigos de Quase. E eu quase chorei quando a deixei sair para a floresta. Mas eu tinha que deixar ela ir. Ela estava forte e podia voar com segurança. E meu pai ficava cada vez mais bravo. Como eu ia saber que ela não ia me deixar? Quase começou a voar para o nosso gramado, e até com seus amigos. A coisa boa é que sempre acontecia durante o dia quando meu pai não estava em casa. Eu tinha muito medo dele e ensinei Quase a não voar pelo gramado, mas a ir um pouco mais longe, perto do lixão próximo à floresta. Ali eu ficava com eles, os alimentava e às vezes fazia o dever de casa. Era ótimo. Eu me sentia uma super-heroína, uma dama dos corvos. E então assim, 2 anos se passaram. Mas uma vez, uma bagunça gigante aconteceu. Eu estava indo com os meus corvos para o entulho e Ramona me viu.
Ela é uma cobra burra de uma família rica. Todo mundo puxa o saco dela só porque senão ela destruiria a vida de todos. Ela estava com seus capangas e começou a apontar, tipo, olha aquela louca. Eu fiquei muito brava. O que eu iria dizer? Você já defendeu sua honra com seus punhos? Eu avancei em Ramona, mas os amigos dela me seguraram e começaram a puxar meu cabelo. E então, aconteceu. Cara, aconteceu. Um bando inteiro de corvos se juntou em cima da gente e começaram a atacar as crianças. Eu nem consegui contar quantos deles apareceram. Os corvos atacaram Ramona e seus amigos, mas nem triscaram em mim. Um barraco me esperava em casa. Um bom escândalo. Eu contei tudo pra minha mãe e ao invés de se sentir mal por mim, ela contou pro meu pai. Ele chegou à noite num surto de fúria. Durante esse tempo, os pais de Ramona e dos capangas ligaram e começaram a reclamar, dizendo que eu tinha espancado os filhos deles. Ah, claro, a terrível Diana conseguiu espancar sozinha 2 garotos e 3 meninas. Quem ia acreditar nisso? Minha mãe e meu pai. Mais ainda, eles estavam furiosos que eu continuei alimentando meus corvos, e como eles pensavam, os mandava em cima dos abusadores. Tudo que eu escutei foi que da próxima vez que eu aprontasse, eu ia acabar vendo o sol nascer quadrado. Mas o que eu deveria fazer? Ser obediente e aceitar os insultos? Mas meu pai não me escutava. Ele me trancou no quarto e pegou um rifle para atirar nos corvos. Eu só escutei 2 tiros, mas cada um deles quebrou meu coração. E se ele tivesse matado quase? Por que eles estavam fazendo isso? Eu odiava eles. Os ataques na escola só aumentaram. Eu era chamada a rainha do lixão. E um dos capangas de Ramona colocou um corvo morto na minha mochila. Saí correndo da escola chorando um rio. Eu não queria ir para casa de jeito nenhum, mas eu tinha que ir. Meu pai meio que organizou um cárcere privado, então minha mãe me pegava logo na saída para ir para casa e não me deixava sair depois. Eu estava com muita raiva. Eles me enfureceram. Você já sentiu que o mundo inteiro estava contra você? Que ninguém quer te entender? Eu estava destruída esses dias. Mas um dia vi quase de novo no gramado. Não vi ela de novo até o verão. Provavelmente, minha garota esperta entendeu que não tinha mais ninguém em casa e decidiu acenar. Ela me olhou e me guiou para mais longe. Eu saí de casa e segui ela. Quase me levou para uma casinha na floresta e ali eu vi um monte de corvos. E um garoto da minha idade, talvez um pouco mais velho. Quase sentou no seu ombro e ele perguntou o que eu fazia ali. Eu contei sobre Quase e o garoto estava feliz e aliviado. Disse que seu nome era Jaime e que ele era o dono de Quase e dos outros corvos. Jaime e eu rapidamente nos entendemos. Ele alimentava e treinava os corvos assim como eu. E ele era zoado na escola também. Era maravilhoso achar alguém com problemas parecidos. Começamos a nos conhecer, conversar, me ensinou a treinar os corvos e no geral ele acabou se tornando um grande amigo. Eu quase acreditei que alguma coisa boa podia acontecer na minha vida. Infelizmente, alguns meses depois, meus pais anunciaram que iríamos nos mudar para outra cidade. E a culpa era minha. Disseram que arruinei a preciosa reputação da família. Eu gritei de volta dizendo que eu preferia morar num lixão. Corri para a floresta chorando. Eu vi Jaime lá. As notícias o deixaram tão triste quanto eu. E ele disse que tinha um presente para mim. Eu engoli o choro e pensei, quando ele me daria esse presente se eu não tivesse dito que eu ia embora? Mas meu ceticismo foi embora quando ele me trouxe um lindo anel de prata com uma cabeça de corvo. Ele disse que era da mãe dele, mas que tinha ficado muito pequeno para ela e ela tinha permitido dar à amiga dos corvos, como ela me chamava. Bem, eu chorei mais ainda e prometi que eu nunca ia esquecer dele, mesmo sem o anel. Mas eu não recusei. Por algum motivo eu senti que devia ficar com ele. O que você faria se seus pais mudassem drasticamente sua vida sem nem pedir permissão? Pais não são colegas de classe. Não dá pra ir apenas lutar contra eles. Eles sempre têm a voz final. Eu permiti a mudança, mas não deixei eles tirarem os corvos e Jaime do meu coração. Eu estava esperando por uma ligação, uma carta, qualquer coisa.
Passei dias olhando para a campainha e pensando no meu melhor amigo e nos nossos corvos. Nada. Silêncio. Um zero completo. Mas você sabe que eu não desisto fácil. 1 ano depois, eu vim para minha cidade quando as férias começaram. Uma amiga da escola me deixou ficar na casa dela e no primeiro dia eu falei, vou visitar o Jaime. Quem? Ela perguntou. O Jaime? Qual o problema? Lúcia hesitou por um tempo e finalmente me contou o terrível acontecimento. Eu tive que me sentar. É que acabou que Jaime morreu uns meses depois que eu fui embora. Ele tinha subido no telhado para consertar e quebrou o pescoço quando caiu. A mãe dele saiu da cidade porque ela não iria conseguir viver na casa que lembrava tanto do filho. Eu fiquei sem palavras. Então foi por isso que Jaime não escreveu nada. Eu deveria saber disso. Eu deveria ter vindo assim que aconteceu. Mas como eu iria saber? Eu chorei toda a tarde e noite. E na manhã seguinte peguei minha bicicleta e fui para a casa abandonada de Jaime. Os corvos ainda estavam lá. E eu juro pra você que eles estavam felizes em me ver. A casa mal aparecia no horizonte e eles já estavam voando até mim. Me cercaram e grasnaram alto como se estivessem perguntando onde eu estava esse tempo todo. Eu olhei para o anel e depois olhei para o céu. E pensei que se a alma de uma pessoa não fosse para o céu, deveria virar um pássaro. E talvez Jaime, meu melhor amigo, se perdeu no meio dos corvos. Eu voltei para minha nova casa, mas não esqueci meus amigos. Eu estava determinada a conectar minha vida com os pássaros, em memória de Jaime. Recentemente, minha mãe pediu desculpas por tudo o que aconteceu naquela época. Eu não sei o que a fez pedir perdão, mas eu contei para ela das minhas férias e pela primeira vez eu consegui chorar de verdade. E meu pai, bem, tenho certeza que pareço com ele na minha teimosia. Um dia ele vai me pedir desculpas, mas não acho que vai ser por agora. Você gostou da história? Então abrace seus bichinhos. Deixe um like para os outros verem e não esqueça de se inscrever no canal para não perder os vídeos novos.